Nos próximos momentos vais precisar de algumas coisas. Vais precisar de Bíblia aberta. Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 10. Vais precisar, e nós vamos continuar a insistir nesta tecla, eu especialmente, se a tua memória é minimamente parecida à minha, nós não temos a capacidade de reter só na memória, já não digo tudo, nem sequer a maioria, eu já só estou preocupado com as ideias fundamentais que tu consideres significativas para ti, importantes para ti, eventualmente as decisões que tu quiseres tomar em função daquilo que tu vais ouvir. Eu não acredito que tu tenhas a capacidade só de memória de guardar toda essa informação. Então nós pregadores, nós pastores insistimos, é um bom hábito tu fazeres-te acompanhar de um suporte ou em papel com uma caneta ou eventualmente um suporte digital, pode ser o teu próprio smartphone, pode ser o teu tablet, mas alguma coisa onde tu possas registar as ideias. Nós achamos que é sempre benéfico fazer isso, então tu vais precisar disso, vais precisar da tua concentração também. E para continuar a ajudar-te a te concentrar, eu vou pedir então o máximo que nós conseguimos fazer isto, porque infelizmente a Igreja tem tido alguns cadernos que ficam cá, que nós distribuímos para as pessoas usarem e depois pedimos para devolver, para assegurar que haja sempre cá cadernos. Ora, acontece que os cadernos foram arrebatados e a Igreja ficou. E portanto, neste momento, o máximo que nós podemos dar é algumas folhas soltas de papel. Nós vamos tentar ver se conseguimos. E queremos encorajar-te a fazeres uma de duas coisas. Ou tu próprio, já que estamos em altura de compras de material escolar, e eu sei que há descontos de 50% e 25% e tudo mais, então tu aproveitas e compras 2 ou 3 ou 4 caderninhos, assim daqueles mais baratuchos para a igreja. Ou então, quando nós tivermos cá outros cadernos, por favor, não leves para casa, está bem? Usas aqui e deixas ficar aqui para nós termos sempre. Então eu vou-te pedir que agora, usando o suporte que tu tens para escrever, que tu possas escrever 3 expressões, adágios ou ditados populares, não é um de cada, são 3. Expressões ou adágios ou ditados populares que incluam a palavra nariz. Nariz. Não digas em voz alta, pensa para ti e escreve. Portanto, pode ser um ditado popular, pode ser uma expressão idiomática, pode ser um adágio que inclua a palavra nariz. Vamos lá puxar pela cabeça, eu ia dizer vamos puxar pelas narinas. Vamos lá, 3. 3, não, é sós, não é em grupo, é em silêncio. Está bem? E não te inspires no vizinho do lado. Expressões populares, adágios, ditados que incluam a palavra nariz. Está bem? Quem é que já tem uma? Ok, muito bem. Quem é que já tem 2? Muito bem. Quem é que já tem as 3? Não tem nada. Então, vá lá, concentrem-se. Pensem lá, nariz. Ditados, expressões idiomáticas, expressões que nós usamos, adágios, dizeres, que incluam a palavra nariz. Eu vou dizer mais uma vez, em silêncio. Exatamente, já vai haver essa etapa. Quem é que já tem uma? Não sei se aumentou. Quem é que já tem 2? Quem é que já tem 3? Muito bem, a Susana e a Glória já têm 3. Excelente. Ok, quem é que não tem nenhuma? São todos os outros. Ok, vamos agora fazer o seguinte. Troca ideias com alguém. Já agora convém, quem não tem nenhuma, não convém trocar ideias com quem também não tem nenhuma. Encontra alguém. Quem é que já tem pelo menos uma? Levanta a mão. Quem já tem pelo menos uma? Levanta a mão. Ok. Então fala com alguém próximo de ti a ver se consegues aumentar os teus conhecimentos.
Ok. Voltem cá. Quem é que já tem uma? Então, continua a haver gente sem nenhuma? Ah, não é possível. Quem é que tem pelo menos uma? Quem é que já tem duas? Pelo menos. Quem é que já tem três? Quem é que tem mais que três? Quem é que não tem nenhuma? Fardi. Ok. Ok. Muito bem. Muito bem. Isto era um truque para vos trazer para aquilo que nós vamos estar a trabalhar. Segunda Coríntios, capítulo 10, eu vou-te pedir que tu próprio, em silêncio, insisto mais uma vez, em silêncio, para ti próprio, para ti própria, localiza esta porção da palavra de Deus e lê para ti mesmo, para ti mesmo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 até 6. Vais ler em silêncio para ti. Um dos dizeres, uma das expressões que nós usamos em língua portuguesa, pode ser colocada assim: não consegues ver para lá daquilo que está à frente ou um palmo do teu nariz. Significa que essa pessoa a quem nós estamos a associar esta expressão, o alcance da visão dela ou da compreensão dela está aqui. E tudo que passe disso, essa pessoa não vê, essa pessoa não entende. Essa pessoa não integra, não considera nas suas reflexões, nos seus valores, nas suas decisões. Não vê um palmo à frente do seu nariz. E aquilo que eu quero fazer convosco este final de manhã, início de tarde, é abrir a Bíblia como nós já fizemos e procurar compreender a realidade que está para lá da frente do nosso nariz. Há mais coisas para lá da frente do teu nariz, do meu nariz. Nem tudo se limita àquilo que nós temos a capacidade de ver ou de cheirar. Há mais do que isto. E nós neste verão, eu próprio, a minha família, alguns jovens adultos que estão aqui e os adolescentes, estivemos num acampamento em que nós estivemos a refletir numa coisa que eu achei por bem não forçar demais o término das minhas férias, por um lado, mas por outro lado também eu tive no meu coração, eu quero dividir isto com a igreja, com o resto da igreja. Para aqueles que estiveram no acampamento vão ter aqui uma segunda de mão neste assunto. E se tu tens uma segunda de mão de qualquer coisa, podes entender assim. Ou porque o pregador foi preguiçoso, primeira hipótese. Ou segundo, porque eu tenho a oportunidade de aprender melhor. Ou terceira, Deus está-me a preparar para eu ensinar isto a alguém. Ok? Compreender a realidade que está para lá da frente do meu nariz. Venham comigo ao versículo 1 da nossa passagem. Eu intencionalmente vou saltar aquela ideia que está no início do versículo 1, porque vou retomá-la mais tarde. A certa altura do versículo 1,
Paulo diz assim: eu, Paulo, que na verdade, quando estou presente entre vós, sou humilde, e subentende-se que ele está a dizer, mas quando estou ausente de entre vós, sou ousado para convosco. Na frente do nosso nariz, nós temos a tendência para ver apenas e só as pessoas, as personalidades e as posturas. E podemos cair no perigo de pensar que a vida limita-se apenas a isto. É aquilo que eu estou a ver, é aquilo que eu consigo sentir, é aquilo que eu consigo, por sentir, entende-se, tocar, é aquilo que eu consigo cheirar, é aquilo que eu consigo ouvir, no fundo, é aquilo que eu consigo saborear. E, portanto, à frente de mim, eu vejo a pessoa, a respectiva personalidade da pessoa e as posturas, entende-se, as atitudes, os comportamentos que essa pessoa tem. E a nossa compreensão da realidade pode ficar apenas e só limitadas a isto. Paulo aqui está a dizer, é verdade que quando eu estou presente no meio de vós, aquilo que sobressai da minha postura, da minha personalidade, se quiserem, do meu caráter, é humildade. E alguns de vocês estão a raciocinar assim, pois Paulo, quando está no meio de nós, na igreja de Corinto, ele age dessa maneira. Paulo tem uma postura mais severa, mais ríspida, mais ousada, mais acutilante, mais atrevida, mas é quando está longe. Então Paulo comporta-se de uma maneira quando está à vista das pessoas, Paulo comporta-se de uma outra maneira quando está ausente da vista das pessoas. E a maneira como tu avalias as coisas, na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento com os teus irmãos, com os teus pais, a maneira como tu percepcionas as coisas no local onde tu trabalhas, na escola onde tu estudas, na faculdade onde tu estás a aprender a tirar o teu curso, na rua, tu podes te limitar apenas a olhar e ver a frente do nariz e tu focas-te apenas pessoas, personalidades e posturas. E tudo tem a ver com isto. Então, se eu estou a ter problemas é porque aquela pessoa não é a pessoa certa para estar ao pé de mim. Quem me dera ter outra mãe, quem me dera ter outro pai, quem me dera ter outro irmão. E estes nós não escolhemos. Quem me dera ter um outro cônjuge, azar, tu é que escolheste. E nós vemos apenas assim, o problema é a personalidade dele ou dela. O problema são as atitudes que ele tem. E nós só vemos esse palmo à frente do nosso nariz. E o que nós estamos a perceber aqui nesta passagem é a maneira como ela começa bem terra a terra, bem no nível que é passível de ser apreendidos com os 5 sentidos das pessoas. Eu, Paulo, quando estou presente entre vós, sou humilde, mas quando estou ausente, sou ousado para convosco. Só que Paulo não para aqui. Paulo está a referir-se à postura dele, às atitudes que ele tinha, fala de algumas coisas que têm que ver com o seu caráter, com a sua personalidade, porque ele quer chegar a alguma coisa. E no caso, Paulo vai fazer um pedido, que ele coloca, eu rogo-vos, ele vai suplicar. Vamos então para o versículo 2. Pois é esse Paulo, eu Paulo, rogo-vos que é a ideia que já vem do versículo 1, que ele entretanto, para falar de si, desviou-se um bocado, colocou 2 ideias sobre si, eu só peguei numa delas, já vou voltar à segunda. Eu rogo-vos que, estás comigo no versículo 2? Eu não me vejo obrigado a usar de ousadia. Alguém tem alguma palavra diferente de ousadia? Rigor e audácia. Atitude dura. Paulo está a dizer assim: irmãos, irmãs da Igreja de Jesus Cristo que se reúne na cidade grega de Corinto, estou-vos a fazer um pedido. Não me empurrem para uma situação, não me forcem a que eu tenha que usar de uma outra postura, de uma outra atitude, que aí vai ter, na minha Bíblia, ousadia, nas outras Bíblias, rigor, dureza, ousadia,
Confiança. Audácia. Confiança. Eu vou subir a parada. Eu, quando chegar novamente e quando eu estiver presente no meio de vós, vocês estão-me a empurrar para uma situação em que eu vou ter de agir da tal maneira que alguns de vocês pensam que eu sou ágil quando estou ausente. Ih, vai dar bronca. Vai ferver. O apóstolo Paulo vai chegar e vai descer o pau em algumas pessoas. Ousadia, rigor, que eu espero ter com alguns que olham para mim, Paulo, mas ele não diz olham para mim, ele diz lá olham para nós. E ele está-se a referir, por exemplo, a Lucas, por exemplo, a Silas, por exemplo, a Timóteo, por exemplo, eventualmente a Barnabé. No fundo, as pessoas que andavam com ele em equipa. E Paulo está a dizer, aí na igreja de Coríntios, há pessoas que julgam que nós andamos segundo... Segundo o quê? A carne. Repara bem que esta palavra, esta expressão carne, provavelmente na tua Bíblia vai aparecer, além desta vez no versículo 2, vai aparecer mais 3 vezes. Podes encontrar na tua Bíblia? No 3. No 3 quantas vezes? No 3 está uma, e depois não está o segundo, está carnais. Ok? Portanto, nós encontramos carne mesmo, a expressão carne está no versículo 2, está no versículo 3 2 vezes, e no versículo 4 aparece uma expressão que é da família, que é carnais. Há alguns na igreja de Coríntios que julgam que nós andamos, nós nos conduzimos, nós, a equipa de plantação de igrejas que tinha Paulo e muitas outras pessoas, há alguns que pensam que nós vivemos, nós andamos, nós nos conduzimos segundo a carne. É carne de porco, é carne de galinha ou é carne de peru? Andar segundo a carne? O que é isto? A Bíblia tem às vezes ideias tão esquisitas. Sim, eu já ouvi alguém dizer, é andar segundo a nossa carnucha. É andar segundo a nossa carnucha. Nós podemos não só ver o palmo à frente do nosso nariz e descortinar pessoas, personalidades, posturas, podemos eventualmente também ver ações e reações. E então nós simplesmente limitamos, por exemplo, a observar que os terroristas estão a atacar a Europa. Que lá o presidente da Coreia anda às turras com o presidente dos Estados Unidos. Partido político A concorre contra o partido político B. No canal tal da televisão passa-se estes e estes e estes programas e canais, no outro canal passa-se aquele e aquele. Os polícias perseguem os ladrões e às vezes, como está a acontecer agora, o Ministério Público persegue alguns polícias. Ou acusa. E nós podemos só ver ações e reações e pensamos que tudo se limita aqui, a esta esfera, a esta dimensão. Então, eventualmente pensamos, o vizinho discutiu com a vizinha porque provavelmente alguma coisa a vizinha deve ter dito que não devia ter dito. Se ela não tivesse dito, estava resolvido. A capacidade de compreensão e de análise de alguns cristãos fica nesta dimensão, frente do nariz. Estão a entender o que eu estou a querer dizer? E não vão mais longe do que isto. E Paulo está a dizer, por favor, não me empurrem para uma situação em que eu tenha que mudar a minha postura e quando eu chegar aí, quando eu estiver presente convosco, eu vou agir com outro tipo de rigor para aquelas pessoas que quando olham para nós e avaliam a nossa conduta, consideram que nós nos conduzimos segundo a nossa velha natureza. E a partir daqui começamos a perceber que afinal de contas existem coisas que estão para lá da frente do nosso nariz. Não é apenas pessoas, não é apenas personalidades, não são apenas ações, não são apenas reações. Há mais qualquer coisa que está por detrás.
E não raras vezes, eu próprio, não raras vezes nós temos uma compreensão que fica confinada, fica limitada, fica encaixotada, fica aprisionada apenas e só naquilo que é palpável e material. E a nossa capacidade de análise e compreensão não vai mais longe, não vai mais fundo. Onde é que eu estou a querer chegar? Venham comigo ao versículo 3. O versículo 3 diz assim. Ele está a dizer, eu rogo-vos que eu não me veja obrigado a usar de ousadia, porque andando na carne. Agora aqui tenho uma palavrazinha para vos dizer. Vocês acham que esta expressão carne aqui, no versículo 3, tem o mesmo significado da expressão carne no versículo 2? Não? Eu vi, achei interessante. Assim que eu levantei a cabeça, vi pelo menos 2 pessoas que convictamente disseram logo não. É a mesma palavra, mas são usadas em sentidos diferentes. A primeira expressão que é usada, andássemos segundo a carne, está a querer dizer, é como se nós vivêssemos em função e em resposta e de acordo com a nossa velha natureza. Aqui não. Aqui andar na carne significa, nós temos corpo, nós temos olhos, nós sentimos fome. Nós dormimos. Paulo, para viajar de Corinto, por exemplo, para Jerusalém, Paulo não levitava. Paulo não fazia uma oração e dizia, Senhor Jesus, transporta-me para Roma e pum! Não, ele, neste sentido, andava segundo a carne. Ele, se estava em Jerusalém e queria ir a Roma, ele tinha que apanhar os transportes e tinha que caminhar, fazer todo o percurso até chegar lá. E de caminho ele ia ter sono. Ele ia ter fome. Paulo, se fosse mordido por uma serpente venenosa, o mais provável é que ele ia morrer. Quando eles eram chicoteados com aqueles chicotes que os romanos tinham, eles sangravam. Eu vivo, está a dizer Paulo, nós vivemos na dimensão humana, concreta, palpável, tangível, terrena, de cá. Mas vivendo assim, nós não militamos segundo a carne. Esta expressão aqui é igual à segunda ou é igual à primeira? É igual à primeira. Portanto, eu vivo no meu corpo, eu piso os terrenos, eu interajo com as pessoas, eu fico incomodado quando pensam mal de mim, mas eu não luto de acordo com a velha natureza. E o que eu percebo aqui é que para lá do nosso nariz existe não só uma realidade, como existe uma batalha. O que eu estou a dizer é que lá no teu emprego, para aqueles que trabalham, não há só o chefe, a secretária, o móvel, a secretária também, o posto, não há só o carro, não há só o salário, as injustiças, os atrasos. Há uma batalha. Lá na tua família, no vosso agregado familiar, onde vocês estão em conjunto, não há só a mãe quando há, e o pai quando há, e os irmãos, e quem nasceu primeiro, e quem nasceu depois, e quem é teimoso, e quem é arrumado, e nós muitas vezes só vemos isto. Quem põe o rolo de papel higiênico, quando põe a recarga, põe o papel a cair assim, e outros que põem o papel a cair assado. E uns que quando fazem o tempero do arroz, quando fazem a preparação do arroz, preparam assim. Há outros que preparam assado. E nós às vezes começamos a discutir, não, o arroz não se faz assim, o arroz faz-se assim. E só vemos isto. O alho, a cebola, o arroz branco. E esquecemos que não só existe uma outra realidade, como existe uma batalha. No mundo, não há só os islâmicos, os cristãos, os ateus, os coreanos, os americanos, os que aceitam os resultados das eleições, os que contestam os resultados das eleições. Há uma outra realidade.
E não só há uma outra realidade, como existe uma batalha. Estão comigo? E Paulo está a dizer, embora nós tenhamos corpo e vivamos numa realidade que é material, que é tangível, nós não andamos a lutar com armas da velha natureza. Alguns pensaram logo, eu sou da Suíça. Eu sou neutro. Paulo é que era um bocado beligerante, gostava muito de conflitos e isso é lá assunto deles. Eles andavam a pancada, eu dava um bom funcionário da ONU. Eu não me meto nessas batalhas. Esquece. Neste tipo de batalhas não há neutros. Não há. O que pode acontecer é que tu só andas a levar porrada, mas estás na batalha. Pode ser só estar a levá-las, mas estás na batalha. Estás na batalha. E Paulo está a dizer, nessa batalha, nós não estamos a batalhar de acordo com a velha natureza. Nossa passagem prossegue. Eu vou-te pedir que para ti mesmo em silêncio leias novamente os versículos 4 até 6. Se faz favor. Aquilo que eu pretendo e espero é que nós cresçamos mais um bocadinho na compreensão desta batalha, e eu coloquei aqui esta expressão, que sabes, mesmo que esteja atrás do teu nariz, no sentido de que tu estás nem aí, tu não te passa pela cabeça, mas essa batalha está a acontecer. Essa batalha passa-se à frente do teu nariz, no sentido em que tu vês que te implica, te envolve a ti, e tu estás lá, e é como tu sentes como se estivesses na cuba lá da máquina de lavar. Estás lá às cambalhotas e tem mesmo, sim, está a acontecer comigo. Agora, esta batalha está também para lá do teu nariz. Eu fico impressionado cada vez que eu paro comigo para pensar na maneira como, e lembro aqui, eu creio que é Sun Tzu, que ele se chama, o chinês que há muitos anos atrás escreveu um livro, um tratado, A Arte da Guerra. E uma das coisas que esse pensador, e que na realidade muita da estratégia militar que é usada está influenciada pelas ideias desse homem. E uma das coisas que esse homem diz é que nós precisamos de conhecer o nosso inimigo. Precisamos de conhecer as armas do nosso inimigo e as estratégias do nosso inimigo. E sabem, muitas vezes nós nem nos damos conta que estamos no meio de uma batalha por uma razão muito simples, porque nós desconhecemos o nosso inimigo. As suas armas e as suas estratégias. E então, o que nós vemos à volta de nós é a normalidade. Estava a ver, ontem, não é, Dina? Estávamos sentados na sala, eu estava a ver uma coisa no telemóvel e achei impressionante a maneira como uma senhora que é política explicou a não existência de corrupção num país. Porque o argumento da entrevista era, mas há corrupção. E ela disse assim, não, o poder corrompe. O jornalista está-te a confrontar com o facto de existir corrupção. E tu estás a dizer, não, o poder corrompe. Não, o que nós estamos a dizer é que no exercício do poder há corrupção. E o teu argumento é, o poder corrompe. Sabem o que é que me pareceu que a senhora estava a dizer? É normal. É normal. Vocês estão à espera de quê? Se vai haver pessoas que têm algum poder, é normal que vão ser corruptos. É? É? É. E depois eu assumo que eu tenho esta cabecinha esquisitinha. Estava a reparar nos anúncios de rádio, etc., que estão a ser feitos agora, alguns estão a ser divulgados, à volta do regresso às aulas. E a mim incomodou-me um certo tom jocoso dos filhos que para com os pais. Alguns vão dizer, Paulo Pedro, lá estás tu, é humor. Mas o meu problema é que, por exemplo,
Está num dos anúncios: filha, este ano não quero mais 50%. E a filha reage e diz: vais ver que queres. E depois fala do anúncio daquela empresa. Okay. Tá bem. O outro anúncio são os filhos a falar com os pais: pai, eu este ano não quero aquelas cenas lá à frente da escola, não quero. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não quero. E este tom, para mim seria normal se eu não conhecesse o resto que eu conheço. Que é como é que, no geral, os alunos lidam com as pessoas que são mais velhas e que têm autoridade sobre eles, inclusive pai e mãe. Então não consigo rir. Não consigo rir. Porque uma das coisas que eu percebo na nossa sociedade, que para mim está para lá do palmo do nariz, é a maneira como se está a destruir a autoridade. Gil Vicente, meu 8º ano. Lembro quando, a certa altura, num dos autos, Gil Vicente diz: rindo se castigam os costumes. A rir, vamos dando cabo dos costumes. E, irmãos, nós temos que começar a ver, espera lá, é verdade que está no palmo do meu nariz, o que é que está mais? Eu venho este ano do acampamento de jovens, preparado para fazer uma carta aberta aos pais. Porque eu vim de lá extremamente preocupado. Cá está, outra vez, deve ser de mim. Há de haver uma percentagem muito grande que é de mim, mas não só. Porque eu sei o que é que se passa nas escolas. E como é que nós vamos organizar acampamentos em que nós temos 80 e muitos miúdos, em que muitos deles vêm com a mentalidade: eu faço o que quero, quando eu quero, como eu quero. Gil Vicente, rindo, se criticam ou castigam os costumes. E nós estamos a rir, e nós podemos estar a ver séries de televisão, nós podemos estar a ouvir músicas, nós podemos estar a ver programas e só vemos o palmo à frente do nosso nariz. E nós não nos questionamos qual é a batalha que está por detrás disto. Então eu volto a Sun Tzu, que diz: conhece os teus inimigos. E eu gosto da descrição que Jesus faz do nosso inimigo, um dos, nesta batalha. É alguém que vem para roubar, matar e destruir. E eu gosto de questionar. Quando eu vejo alguma coisa e vejo que a finalidade desta coisa é roubo. É interessante que uma das empresas mais estáveis que nós tínhamos em Portugal, uma empresa de capitais e tecnologia estrangeira, mas de mão de obra portuguesa, não sei se repararam que neste verão começou a crise social, estou a falar, Auto Europa. Agora, tanto quanto eu entendi, isto vai para a net, os administradores da Auto Europa que me perdoem se eu não apanhei tudo, tanto quanto eu entendi, quer-se que os trabalhadores passem a fazer outros horários, que entrem, inclusive no sábado, e que tragam, porventura, até alguma rotação mais de horários no espaço de descanso. Vocês sabem que este é um dos assuntos que volta e meia me vem nas minhas reflexões com a igreja. E sabem o que é que se vê hoje em dia na maior parte do mercado de trabalho, público ou privado? Está-se a roubar vida familiar, descanso. E nós olhamos e podemos ver apenas o palmo do nariz e dizer: é contestação social. É produção, é. E eu vi alguém argumentar e dizer: olha, mais ou menos assim, os trabalhadores da Auto Europa têm que se organizar porque a empresa por detrás pode tirar a fábrica daqui e mandar a produção para o outro lado. E é esta mentalidade de que tu ou te sujeitas ou vais para a rua que tem forçado cada vez mais pessoas para uma situação em que, desculpem a leveza do português, dão cabo da saúde, dão cabo dos relacionamentos e ganham mal. E nós só vemos o palmo do nariz. Paulo está a dizer assim: nós não militamos segundo a carne, vem do versículo 3, porque as armas da nossa milícia, do nosso combate,
da nossa batalha, da nossa luta, não são carnais. Mas sim, subentendem-se que são armas poderosas em Deus. Paulo está a falar de que armas? Mísseis? Submarinos? Espadas? Cacetes? São armas de outra dimensão, são armas de outra natureza, que são poderosas em Deus. O poder dessas armas está em Deus. E essas armas têm o poder de fazer uma coisa, que é destruir fortalezas. Então o que eu quero é também caminhar convosco numa compreensão. Nós temos que imaginar não apenas indivíduos, não apenas famílias, não apenas povos, mas países, nações e porventura até o próprio mundo. Nós precisamos de os imaginar aprisionados a fortalezas. Não só pensando nas famílias dos outros, como pensando na minha própria família. Em nome de Jesus. O mal que nós estamos a fazer, quando nós ajudamos uma criança em tenra idade ou um jovem em tenra idade a continuar a erigir as paredes da seguinte fortaleza. Não me podem dizer que não. Estão a seguir o meu raciocínio? Há crianças, há jovens que estão dentro da seguinte fortaleza. A mim, ninguém diz que não. As minhas filhas contaram-me uma frase que uma criança disse no outro acampamento, em público. Aquilo saltou-me a tampa. Eu pensei logo, eu chamava a mãe dessa criança e dizia, olha, por favor, leva a sua criança para casa. Faltar ao respeito publicamente a uma pessoa da minha equipa de trabalho, não aceito. Isso pode funcionar lá em casa, pode funcionar lá na escola onde a sua filha anda, mas aqui não. Ok, alguns estão a pensar, Paulo Pedro, lá estás tu. Eu dava um doce para conhecer alguns presidentes no jardim de infância. Perceberam o meu raciocínio ou querem que eu repita? Eu dava um doce para ter conhecido alguns que neste momento são presidentes, como é que eles se comportavam no jardim de infância. E o que é que lhes deixavam fazer quando eles tinham 12 anos. E depois, olha, temos o que temos. Achei impressionante um embaixador a dizer, os outros países não precisam de se preocupar. Este problema é só entre nós e os Estados Unidos. Eu pensei assim, como? Armas nucleares e eu não preciso de me preocupar? Este problema não tem a ver com os outros países, é só entre nós. Eu pensei, quando as bombas explodirem... Resolve um assunto de uma outra maneira. Vocês não ponham em causa não só a vossa nação, a nação inimiga, e aqui vale para os dois, porque o outro não lhes é melhor, e arrastem a todos nós. Pensem só nos presidentes dos dois países que eu estou a citar, e eu vou ser explícito, Coreia e Estados Unidos. Terão tido muito chá quando eram pequenos? Pensa no teu chefe, porventura, alguns. Naquele teu vizinho, aquela tua vizinha. É que se ele continua a crescer em jovem, a lhe dizer, é como eu quero. É quando eu quero. E é se eu quiser. Há alguém que está-se a beneficiar do facto de se estar a roubar, destruir e finalmente matar. Tu já olhaste com olhos de ver para alguns programas de televisão que nós tão tranquilamente sorvemos e saboreamos? Já pensaste o que é que está lá? Algumas músicas. Destruir fortalezas. Essas fortalezas são feitas de quê? Da maneira como eu leio e entendo esta passagem, especialmente o final do versículo 4 até ao versículo 6,
Eu vejo 4 coisas que é necessário destruir para mandar abaixo estas fortalezas. A primeira está no finzinho do 4. Na minha Bíblia estão sofismas. Algumas Bíblias têm apenas pensamentos. Ideias erradas. Sabem, é muito interessante que aqui a passagem está a dizer que as armas espirituais, as armas poderosas em Deus, uma das coisas que fazem é anular ideias erradas, pensamentos errados, sofismas. Estava eu, por exemplo, a ilustrar com não se pode dizer que não a uma criança. Os meus problemas contigo, Luís, só afetam a mim e a ti. Isto é um sofisma. Percebem isto? Isto é uma ideia errada. Porque, no mínimo, os meus problemas com o Luís vão afetar a família dele e a minha família. E se nós formos presidentes e tivermos armas nucleares, vão afetar o mundo todo. E nós percebemos que muita desta batalha que nós chamamos espiritual tem que ver com ideias erradas. Eu tenho o direito de ser feliz. Isto é um sofisma. Pensei que ia ter um amém. É verdade, a nossa igreja não é disto. Ou se calhar as pessoas não concordaram. Deus não me ama. Isto é um sofisma. Entendes isto? E existem pensamentos, ideias erradas que é preciso destruir. Se ele ou ela quiser resolver, é ele ou ela que venha falar comigo. À luz da Bíblia, isto é um sofisma. Porque a Bíblia diz, vai tu. Então esta fortaleza tem sofismas, ideias erradas, pensamentos errados. Ou destruindo os sofismas, os conselhos. E depois, por outro lado, também vemos que é preciso destruir, na minha Bíblia diz, toda a altivez. O que é que tens na tua Bíblia? Versículo 5. Arrogância. Toda a arrogância. Lembra-me lá uma expressão com o nariz que tem a ver com arrogância. Nariz empinado. Aqui eu entendo que a Bíblia está a dizer que o fundamento de quase todos os problemas, se não todos os problemas, é que há pelo menos uma parte, se não as duas, que estão de nariz empinado. Altivez, orgulho, arrogância. Se não revê todos os exemplos que eu tenho dado nesta pregação e pensa em vários outros e pergunta-te a ti, em quais situações nós encontramos altivez, orgulho, arrogância? Vai lá fazendo um X. Posso compartilhar uma situação? Quando vínhamos de férias, vínhamos no barco, da Colatra para o Olhão, ou por acaso até foi quando íamos para lá, a Leonor ia em pé em cima do banco a ver o mar. E o senhor que lá estava, um senhor já de idade, que é o senhor que ajuda, virou-se para nós e disse, olha, atenção, porque o barco agora, quando encostar, a menina pode cair lá para baixo. Nós não nos tínhamos apercebido. Leonor, estás a ouvir o senhor? Senta. Mas o senhor contou que numa outra viagem estava uma criança assim e que disse aos pais, olhem que o menino pode cair. E os pais nem se dirigiram ao senhor. Disseram à criança, diz a esse senhor que nós pagámos o bilhete. E depois, portanto, vamos como queremos. E quando o barco atracou, a criança ia mesmo caindo lá para baixo. Acho que foi o senhor que a agarrou a tempo e disse, eu agora devia chamar a polícia marítima e fazer queixa de vocês. Mas não vos quero arranjar problemas, disse ele. E é a arrogância das pessoas que não reconhecem. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, Sofia, por esta partilha. E é interessante que aqui a altivez aparece a arrogância, aparece no seguinte contexto. É a altivez que faz barreira, que se levanta contra o quê? Olhem para a Bíblia. Contra o conhecimento de Deus. Do lado de lá da muralha, do lado de lá da barricada está o conhecimento de Deus. Do lado de lá está a segurança da criança. Percebem? Do lado de lá está a criança a perceber que eu não posso fazer tudo porque há coisas que são prejudiciais para mim.
E o que é que se levanta entre a oportunidade da criança perceber isto e o sítio onde a criança está? A altivez. Em nome de Jesus, eu não sei se oro para que essa criança venha ao acampamento ou não. Percebem onde eu quero chegar? Porque esta criança que ouve e vive assim, quando chegar a um acampamento, quem é que costuma ser monitores nos acampamentos? Quem é que quer ser o monitor desta criança? Um crente quer ser. Estão a ver o desafio? Então, não olhem só para a criança e a atitude da criança, façam a seguinte pergunta. O que é que está a acontecer para lá do meu nariz na vida desta criança? E alguém está a estimular na vida daquela criança desobediência, desrespeito à autoridade, desrespeito aos mais velhos. E obviamente quando a criança chega às mãos de vocês professores e chega às mãos de coisa, e quando estás a ver esta criança a trabalhar lá na tua equipa lá... Temos lá alguns. É. E é aqui que nós precisamos de perceber quais são então as tais armas que são poderosas para isto. E sabem, não tem a ver com o meu feitio. Isto eu estou a dizer sinceramente. O que muda a vida destas crianças e das outras não é o feitio do Paulo Pedro. São as armas poderosas em Deus. Vamos avançar então para olharmos um bocado para destruir os conselhos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é interessante que nesta batalha, desculpem-me, há dois tipos de prisioneiros. Há os prisioneiros que estão lá na fortaleza, os aprisionados dentro da fortaleza de sofismas, de altivez, portanto, de pensamentos e ideias erradas e de orgulho ou arrogância. E há um outro tipo de prisioneiros, diz o versículo 5, não só nós queremos anular os sofismas, queremos destruir a altivez, como queremos levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É como se Paulo estivesse a dizer, nós queremos agarrar o entendimento de cada pessoa e torná-lo prisioneiro da obediência a Cristo. Eu faço, seja eu político, deputado, presidente, embaixador, seja eu funcionário, seja eu chefe de trabalho, seja eu pai, mãe, seja eu jovem, o meu entendimento está cativo da obediência a Cristo. Então é aqui que nós precisamos de perceber que seja aqueles pais, seja aquela criança, seja eu próprio, sejas tu, o que nós precisamos é que o nosso entendimento fique cativo, fique preso, fique aprisionado de obedecer a Cristo. E o problema é que não faltam cristãos. Agora vamos esquecer os outros que não são cristãos. Não faltam cristãos com entendimentos rebeldes. Com entendimentos rebeldes. A Bíblia diz assim, mas eu vejo a coisa de outra maneira. Porreiro, pá. Deus diz isso, mas eu estou a ver outras possibilidades. Então Paulo conclui, e é aqui que eu vejo a ligação entre aquilo que estava no início e esta batalha. Paulo diz no finzinho, na ligação do 5 para o 6, e nós estamos então prontos para vingar, diz a minha Bíblia, algumas Bíblias têm punir toda a desobediência. Até quando a vossa obediência for cumprida. Obediência a quem? A Cristo. E é interessante que Paulo diz lá então no versículo 1, e é aí que eu percebo aquela parte que eu saltei, que eu tenho muito que aprender. Eu peço-vos isso pela mansidão e benignidade de Cristo. O referencial é Cristo. A obediência é Cristo. O que está em causa é o que Cristo diz. É o que Cristo quer. Quantas guerras não haveria se obedecesse a Cristo? Gosto muito de ouvir um pensador cristão contemporâneo. Ele está vivo, é uma pessoa brilhante, que várias vezes é confrontada com a questão. Ele é irlandês de origem. E várias vezes atiram-lhe a cara, mas tu, no teu país, vocês são cristãos e andam lá. Tareiam uns com os outros. Que cristianismo é este? O que é que vocês têm para nos oferecer melhor? E ele diz, e diz brilhantemente, o que estes cristãos estão a fazer é desobedecer a Jesus. Porque se eles obedecessem a Jesus, não fariam aquilo. Como é que se comporta um empresário que está a obedecer a Jesus?
Completamente. Completamente. Como é que se comporta alguém que está envolvido na política, na intervenção cívica, que está a obedecer a Jesus? Nós estivemos, e aqui tenho que caminhar para a conclusão, nós estivemos na apresentação do livro do bebê. Quanto interesse em nos cumprimentar os nossos pais. Eu fico sempre impressionado. E depois olho para o calendário político e percebo, eleições. Então, vou tentar resumir isto da seguinte maneira. Desculpem que eu agora preciso estar com os saberes de desenho do Natanael. Nós então lá no acampamento fizemos este pequeno esquema que eu espero que te ajude a guardar estas ideias. O que está em causa na batalha ou é conhecer, e conhecer no sentido em que a Bíblia diz, ter intimidade com, ter familiaridade com, ter sintonia com. Conhecer Deus não é saber quem Deus é. Está bem? Todos nós sabemos quem é que é o Ronaldo. Mas eu não sei quantos de vocês conhecem neste sentido o Ronaldo. Conhecer Deus. Ou lembro-me daquela expressão do Éden, ter conhecimento do bem e do mal. Lembram-se do que é que Deus queria evitar? Que nós tivéssemos conhecimento do bem e do mal. Acham que Deus estava a dizer, vocês vão ficar a saber o que é o mal? Não, vocês vão ter experiência com, intimidade com, familiaridade com. Vocês vão nascer de fábrica com o mal. E esta é a batalha espiritual. A batalha espiritual não é os verdes contra os vermelhos, os católicos contra os protestantes, os europeus contra os não europeus, os adultos contra os jovens ou as crianças, os professores contra os alunos, os empregados contra os patrões. Ou se está a conhecer Deus, ou continua-se a ter o conhecimento do bem e do mal. Esta é a batalha. E as pessoas estão aprisionadas aqui nesta batalha. E para só de ver o vizinho que discutiu com a vizinha. Ora numa outra dimensão. Vê a coisa numa outra dimensão. Ops, o meu rato saiu do lugar. Está longe. Não, ele está fora do sítio. Ok, pode vir aqui se alguém me ajudar para despachar. Vai ser um clique. Ok. Na batalha estão envolvidos a tal carne, a velha natureza. Quem é que não tem? Ok, então todos entenderam. Então tu estás envolvido, está dentro de ti. Sistemas organizados pela velha natureza. Eu não vou explicar mais porque já é meio-dia e meio. Mas conseguem perceber o que é isto? Eu disse aos jovens nos acampamentos e os jovens apanharam logo. Digam-me alguns dos negócios que dão mais dinheiro no mundo. Os que estiveram lá, ainda se lembram o que é que os campistas disseram? Tráfico humano, estupefacientes, venda de armas, prostituição. Interessante. E o açúcar. E o açúcar. E o açúcar. Quantas das coisas que dão mais dinheiro que fazem bem? Quantas dessas coisas que dão mais dinheiro que têm que ver com roubar, destruir e matar? Até o açúcar. Até o açúcar. Até a farmacêutica que queria fazer mal, como dá dinheiro. Irmãos, quanta coisa é que nós não vemos. Quanta coisa que nós não vemos a dimensão da batalha por trás. Eu tenho que avançar. Às vezes nós temos atitudes tão anjinhas, tão... E nós não discernimos que está ali um sistema organizado para perpetuar o conhecimento do mal. E às vezes até quando chega a altura de votar, nós votamos a favor. Porque só vemos o palmo à frente do nariz. Satanás e os demónios. Há alguns cristãos, lembram-se daquilo que nós, quando éramos mais novos, fazíamos? Natanael,
Tu és agora o meu pai. Imagina. E eu digo, pai, vamos brincar às escondidas. E eu fujo para um sítio e depois eu faço assim. Há cristãos que pensam que se eu não falar de Satanás, se eu não pensar nos demónios, eles não existem. A nossa luta não é, diz a Bíblia, contra carne e sangue. É contra as hostes espirituais da maldade. E sistemas organizados por eles. Ponho um clique porque se eu começo a comentar isto, vamos para mais uma meia hora. Na batalha espiritual há dois tipos de prisioneiros. Há prisioneiros do orgulho e dos sofismas, da altivez, da arrogância e dos pensamentos errados. E continuamos ali. Vou-me mandar para fora de pé. Não se vai fazer diferenciação de género com as crianças. Olha, os meus sobrinhos, os meus afilhados, os filhos dos meus amigos, eu ainda vou dizer que masculino é masculino e feminino é feminino. Processem. E a Tina estava-me a dizer, é interessante, na escola onde ela vai voltar a ser diretora, pintaram as casas de banho novamente de cor de rosa e azul. Mas achámos interessante que a cor política daquela Câmara também defende que, não, essa coisa de diferenciação dos géneros, não. Interessante, a casa de banho ainda há azul e há a cor de rosa. A vereadora disse, embora a gente não concorde com a diferenciação de género, decidimos assim porque fica mais bonito. Ou há prisioneiros da altivez e dos sofismas. Irmãos, eu encorajo-vos a pensarem e a repensarem até certas conversas em que nós participamos e não estamos a ver o sofisma lá. Ou então da obediência a Cristo. Dois tipos de prisioneiros. Mais um clique. Nesta batalha usam-se armas e estratégias carnais ou usam-se as tais armas poderosas em Deus? E, irmãos, esta lista das armas poderosas em Deus levava-nos muito longe. Nós lá no acampamento estivemos a refletir e fizemos uma lista de pelo menos 25 armas e estratégias que a Bíblia fala que nós precisamos de usar na batalha espiritual. Obviamente não vou entrar nelas. Poderás pedir-me cópia disto. Eu vou só dar exemplo de algumas. Nesta batalha espiritual, podes só o slide para trás. Para a pessoa poder obedecer a Cristo, podes voltar para a frente. A primeira coisa que a pessoa precisa é de arrependimento, conversão e novo nascimento na vida dela. E nós queremos mudar comportamentos de pais e crianças ou de políticos sem lhes falar do Evangelho. Não funciona. Eu estava a dizer lá no acampamento e digo novamente aqui, há cristãos que querem se envolver na batalha espiritual e não sabem comunicar o Evangelho a uma pessoa. Oh mano, acorda. Acorda. E às vezes podemos até não saber usar recursos que nós temos. Eu quero te recomendar vivamente. Salva aí algum dinheiro. Compra uns quantos exemplares. Oferece e pede, lê que eu quero conversar contigo à volta disto. Porquê? Podes usar dois argumentos. Eu conheço a pessoa e aquilo que ele fala da sua relação com Deus é o que eu vivo também. O que eu estou a dizer é que quando nós voltamos a encontrar aquele pai e aquela mãe daquele barco, vamos lhe oferecer um livro e vamos lhe dizer o que ele falar de Jesus. Por exemplo, eu vou precisar de 6 pessoas que oram, e que oram mesmo a sério. Não são aqueles que oram só quando há terremoto. Preciso ver 6 braços no ar, de pessoas que querem, porque eu preciso de companheiros de oração. 1, preciso de mais. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. O pastor Paulo Chaveiro falou da tal clínica que nós vamos ter aqui na nossa igreja, que habilita pessoas
Prepara pessoas para serem capazes de treinar outras pessoas para irem evangelizar. Eu ontem estive aqui com uma equipa de 6 pessoas e mais o pastor Pior que hoje, estivemos a preparar esta clínica. E em grupos de 2 a 2, houve um par de pessoas que foi para a saída do comboio ali em Sete Rios, outro par que foi para a Praça de Espanha e outro que foi para Entre Campos. Eu tenho aqui, num trabalho simples, que durou 1h30, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contactos que eles fizeram. E num desses contactos, uma pessoa a certa altura diz a eles o seguinte: vocês são a resposta de Deus para a oração que eu tenho estado a fazer nestes dias. Porque eu tenho estado a pedir a Deus, mostra-me que tu existes, envia-me um sinal. E elas vão e estão na estação do autocarro e perguntam na paragem do autocarro e perguntam: podemos fazer um inquérito? Começam a fazer este inquérito e perguntam-lhe: você aceita que nós lhe expliquemos como é que nós chegamos a ter a certeza da nossa salvação? E tiveram 1 hora a conversar com a pessoa. E apresentaram-lhes Jesus. Sabem o que é que custou? Foi eles saírem daqui, irem até a Praça de Espanha, abordarem pessoas e perguntarem. E essa pessoa disse-lhes: eu tenho estado a orar nos últimos dias, eu já estava a perder a esperança. Vocês são a resposta de Deus à minha oração. E estes 7 inquéritos são contactos que nós, como igreja, precisamos de seguir. Porque, talvez não os 7, talvez 5. Eles perguntaram: podemos ficar com um contacto seu para a igreja contactar-vos? E 5 pessoas disseram que sim. E deram números de telefone e deram e-mails. Então, aquelas 6 pessoas que levantaram a mão, eu preciso da vossa ajuda porque pessoas que vão ser treinadas nesta clínica de evangelismo exclusivo precisam de ter companheiros de oração. E nós, neste momento, já temos 3 inscritos. E, portanto, eu vou pedir à irmã, ajude-me só com o nome, peço desculpa, irmã Joana, e quem levantou mais foi a Fábio. Vocês vão orar pelo Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Está bem? Para a preparação dele na clínica, o trabalho que ele vai fazer, que Deus o use para alcançar pessoas, porque é pela salvação que nós começamos a ganhar a batalha espiritual. A Fernanda e o Ricardo, vocês por favor vão orar pela Maria Isabel Silva. Maria Isabel Silva. Está bem? E depois as outras pessoas que levantaram, quem foi mais? Foi a tia Ofélia e havia mais uma pessoa. E a Beatriz, vocês vão orar pelo Rui Pedro Oliveira. Rui Pedro Oliveira. O pastor Paulo Chaveiro lembrou, nós podemos e temos a oportunidade de pensar e orar por pessoas a quem nós queremos apresentar a salvação. Ninguém sai daqui sem começar pelo arrependimento, conversão e novo nascimento. Sabem o que é que o Presidente da Coreia e o Presidente dos Estados Unidos precisam? Conversão, arrependimento, novo nascimento. Então usemos os recursos que nós temos. Se tu não sabes como apresentar a salvação a alguém, por favor, aprende. Porque não se mudam as coisas mudando apenas as políticas. E existe uma lista impressionante de armas e estratégias que Deus nos dá para esta batalha. Mais um clique, Nathaniel, se faz favor. Podes pôr? Eu então termino o seguinte. É este exame para ti próprio. Pergunta a ti mesmo, a ti próprio. Nesta batalha tu estás a conhecer mais Deus ou estás a ter mais conhecimento do bem e do mal? Estás mais íntimo de Deus ou estás mais íntimo do mal? Por exemplo, estás mais íntimo, mais familiarizado, tens mais experiência com a bondade e com a graça ou com a teimosia e com o orgulho? Mais um clique. Pergunta a ti mesmo, nesta batalha, eu estou consciente dos meus adversários, das suas armas e das suas estratégias? Ou continuas a sorrir e a acenar, fresco e fofo, como se nada fosse? Precisas de conhecer os teus adversários, a velha natureza, os sistemas organizados pela velha natureza, Satanás e os seus demónios, e os sistemas organizados por ele.
Por favor, que tu não sejas aquele crente que pensa que se ele tapar os olhos, Satanás não existe. Olha que não, olha que não. Existe e continua ativo. Conheces os seus recursos, as suas estratégias. Paulo Chaveiro, lembro-me, falava numa das pregações, uma das estratégias preferidas... não foi para o acampamento, não foi aqui. Será que... foi mesmo assim que... E sabem nesta tentação o que é que Satanás normalmente põe em causa? A palavra de Deus. Mas será que... Não. Mais um clique, Nathanael, se estás a ver? Na batalha, eu estou a ser mais aprisionado pelo meu orgulho, a minha altivez, a minha arrogância e por pensamentos errados, por sofismas, ou eu estou mais... o meu entendimento está a ser aprisionado pela obediência a Cristo? Sou prisioneiro de quem? Eu tenho vindo a refletir muito nesta frase que nós usamos. Cá comigo é assim. Sabem o que é que nós estamos a dizer? Sou prisioneiro do meu orgulho. Eu cá comigo é assim. E por último, na batalha, eu estou a precisar mais de que armas e que estratégias poderosas em Deus. Eu não falei, e não estou a presumir que nós aqui listamos todas, mas estão aqui pelo menos 25. Só peças. Geni, já estás de trabalho ou ainda estás de folga? De férias. A Geni está de férias, temos que arranjar outra secretária. Só vais pedir uma cópia de uma cópia disto em nome de Jesus na seguinte circunstância. Se vais usar. Está bem? Papel de embrulho usa outro. Está bem? Qual das armas é que eu preciso mais? Oração. Eu gosto muito quando Jesus a certa altura diz assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Depois o que é que ele diz a seguir? Pois. Tudo que passar disto tem procedência maligna. Então, quando o cristão dá o dito por não dito, está a dar lugar ao diabo. Então, se disseste que sim, é sim. Se disseste que não, é não. Isto é uma arma espiritual. Irai-vos. Mas, não. A Bíblia está a dizer, tens toda a razão em ter ficado incomodado com aquela atitude. Faz todo sentido. E se é uma atitude errada, injusta, pecaminosa, reage. Mas não peques. Então, alguns pensam que ter sangue de barata é uma virtude cristã. Não, há coisas que deviam te incomodar profundamente. Não peques. E a Bíblia tem uma série de armas, Não ignoreis as intenções de Satanás. Por aí afora. Mauro, queres vir orar connosco, se faz favor?